De volta, hoje conversando sobre os impactos da política na economia e vice-versa. A gente já conversou aqui hoje sobre o cenário global, o cenário nacional, e agora nós vamos encaminhando negócios na pauta para o finzinho do programa, falando sobre a política e a conjuntura estadual, não é, Arthur? Isso, Dalva. É importante a gente analisar o cenário local, porque é importante tomar decisões pelo Executivo e pelo Legislativo Estadual também afeta a economia em cada unidade da federação. E quando se fala nesse aspecto, logo vem em mente a questão do ICMS, que é um recolhimento estadual de impostos. Bem, vamos voltar aqui a falar com o nosso convidado. Então vamos trazer a nossa discussão agora para cá. Como é que vocês estão vendo que todo esse burburinho e esse redemoinhos do que nós falávamos aqui no intervalo, que o Felipe está falando, uma espiral, como é que isso está afetando aqui? A economia a gente sabe que está afetando, mas como é que está afetando a política local? Olha, é importante entender o seguinte, junto aos políticos tem os marqueteiros, não é verdade? Claro. Todo jogo da questão do ICMS está em torno da questão do combustível. Nós temos coisas muito mais graves de impostos cobrados em excesso do que o combustível. Mas como o presidente da República provocou os governadores, mas vamos falar do governador Flávio Dino, e o Flávio Dino gosta de se trocar, né, junto politicamente, né, ao presidente da República e roubar a cena, podemos dizer assim, eu entendo muito como um processo de marketing. Porque, na verdade, me parece que, por exemplo, o óleo diesel é 2% aqui no Maranhão. 2% né? Só para os ônibus. Mas funciona em certos setores. O que eu acho que tem que ser entendido dentro desse processo da economia é que nós temos uma eleição bem aí na frente. E nenhum de nós conheceu até agora, nem nos analistas, talvez aqui vocês já tenham entrevistado políticos, a TV Guará o tempo todo entrevista, Jornal da Guará, nenhum pré-candidato até agora teve a capacidade de chegar para começar a discutir um programa de governo. Eu falo melhor, um projeto estruturante. Mas já temos candidatos ou pré-candidatos? Não, pré-candidatos. Eu falei dos pré-candidatos. Como pré-candidato eles já podem falar? Devem. O próprio governador Flávio Dino, o qual eu acompanhei durante muitos anos na estrada, começou exatamente debatendo com a sociedade, né, sobre o seu plano de governo. Para construir o plano, né, Felipe? Para construir o plano. Preciso fazer essa troca com as comunidades. Enfim. Como era o nome? Diálogos pelo Maranhão. Né? Foi imitado, deu certo, depois não deu mais? Pois por coincidência eu participei dos diálogos desde o começo, né? E viajei o Maranhão todo fazendo esse programa, não só junto à população, mas junto a pessoas que construíam os processos em cada município. O mais interessante, esqueceram de discutir como fazer as pessoas terem a liberdade, não somente na educação, que tem um projeto muito interessante, não somente na saúde, que é necessário para a pessoa ter a sua liberdade no sentido de poder ter a disposição de lutar pelo seu, mas principalmente na questão da economia. Como que o maranhense poderia sair da miséria e ter sua renda própria? Porque nada adianta nós continuarmos no Maranhão e nada adianta nenhum pré-candidato, né, vir falar que vai mudar a história do Maranhão se não mudar a subsistência na casa de cada família. Lamentavelmente, o Maranhão, apesar de passos muito interessantes do governador, de sua equipe, mas nada mudou no Maranhão. E essa pandemia vem e piora ainda mais. Nos recoloca de novo, em primeiro lugar, no estágio mais absoluto da miséria. Não ter comida na mesa é simplesmente parar todos os processos necessários e possíveis de desenvolvimento de um Estado e de um país, que é o que nos acontece. Ou seja, nós somos um país riquíssimo, mas que o povo não tem direito a ter a sua independência financeira, por uma simples questão. Ou
por incompetência, né? Ou por interesse de dominação política. Mas aí eu pego esse ponto que você está falando e aí transfiro aqui para o Geraldo uma provocação para ele. Né? Lembrando Provocações, que era um programa muito Provoca, Muito e tem bom. até hoje o Antônio Provoca, Abujamra. mudou de Antônio nome, Abujamra. agora é o Marcelinho Tais que faz, é o Provoca. Mas o Abujamra era fantástico, né? Não, maravilhoso. Mas a provocação é o seguinte: a gente não está aqui tentando o tempo inteiro reviver Vargas nesse país, como ter um pai da pátria? Não somos nós que construímos esse país? O dinheiro que está no governo não é nosso? Por que fica sempre se esperando assim? Ah, nós vamos ter um presidente que vai resolver, nós vamos ter um governador que vai resolver. A espera de um herói, aquela Não jornada temos que a sempre gente isso, quer. Geraldo? Então, eu acho que esta figura é uma das mais combatidas no nosso dia a dia, né, Felipe? Nós estamos sempre dizendo que não existe herói, que não existe milagre, que não existe magia. Acho que você usou a palavra construção agorinha, que Felipe implica comigo toda vez que eu gosto de usar meu bordão, que nós precisamos construir uma nação. Nós temos uma cultura riquíssima, formada por uma união de praticamente todos os povos do planeta. Nós precisávamos canalizar isso para um nacionalismo no bom sentido, não um nacionalismo xenófobo, mas no bem comum de um povo. E imagina, o Brasil administrando o bem comum para o seu povo, o reflexo que nós teríamos aqui para a nossa vizinhança a oeste, desde a Argentina até a Venezuela, e poderia até se espalhar aqui para a América Central, seria por osmose praticamente, porque o Brasil, acho que o PIB do Brasil é maior do que todos esses juntos, entendeu? E a cultura brasileira, ela é reconhecida no mundo inteiro. Você pega o teatro brasileiro, o carnaval, a música brasileira é pau a pau com a música norte-americana, que são uma das maiores manifestações da música no século XX e entrando no século XXI. Mas nós nunca conseguimos canalizar para a política essa nossa veia criativa, essa nossa veia que serve de exemplo para todos os povos da terra. Justamente porque nós continuamos cultivando hábitos medievais do Brasil colônia. Qual, por exemplo? Nós quem? Nós cidadãos? Nós povo brasileiro. Cita um caso aí. Por exemplo, essa do herói. O Marechal Deodoro foi o salvador que acabou com Dom Pedro II e instituiu a República Brasileira. Getúlio Vargas tomou e livrou o Brasil. A princesa Isabel que libertou os escravos. Ele não libertou coisa alguma. Os eslavos também têm isso, né? Os russos, os ucranianos, eles têm e conseguem seguir adiante. Eu vou fazer uma pausa aí, porque às vezes eu acho que a gente é muito pessimista com esse país. É verdade. A gente não vê quanto isso avançou. Agora, você vai continuar? Só continuar um pouquinho Vamos aqui. Lá. Eu li um livro recente, que é do Afonso Celso Pastore, que foi presidente do Banco Central na década de 80. É um livro que todo mundo deveria ler. É duro de ler, porque tem muita matemática, mas ele mostra todos os avanços e erros e acertos que aconteceu nos últimos 2 séculos no Brasil na política econômica. E quanto a gente avançou. A gente estava falando de Banco Central aqui. Gente, Banco Central, no início da década de 70, não existia no Brasil. Quem fazia o papel de Banco Central era a Sumov do Banco do Brasil. Então, veja só o que nós estamos falando. Uma instituição que no mundo inteiro já existia desde o início do século XX. O Brasil só no final do século XX começou a formatar isso com muita resistência. O Banco Central agora, muito recentemente, que criou sua independência. Independência no sentido de que agora existem mandatos, né? Mandatos para a sua diretoria. Então a gente avança talvez a passo lento. Aí eu estou fazendo um discurso aqui também, né? E não sou candidato a nada, gente. Ainda. Estamos fazendo um discurso aqui, mas olha só. Nós só temos 200 anos de país, cara. Antes da corte real chegar no Brasil, nós éramos apenas uma colônia explorada, não existia nada aqui nesse país. Não podia ter universidade, não podia ter um monte de coisa, era proibido. Então, 200 anos de história perante uma China que tem 5, 6 mil anos, não é nada. Desculpa a interrupção aí, porque eu estou dando um pouco de otimismo aqui, gente, porque
Então a gente fica, isso para aí não dá certo, não sei o que mais dá muita coisa. Não, e existem Mas eu ia acertos, chegar né? nessa Então, vamos lá, parte. Geraldo. A minha fala Cheio- não ia cheio de terminar otimismo. pessimista. Olha, Eu não Geraldo. sou pessimista, Cheio de eu otimismo. acredito no Brasil e no povo brasileiro. O exemplo do Banco Central é excelente. E embora a gente dê alguns passos atrás, né, quando foi tirado do Banco do Brasil umas investigações para livrar familiares, por exemplo, né? Mas isso no próximo governo pode ser refeito. Veja só, eu concordo plenamente com a sua fala, ela conclui a minha. Porque tudo que eu falei não é ideia minha, tá? São anotações da história do Brasil, entendeu? Perfeito. Com o final da era Vargas, e que terminou com um suicídio, olha que dramático isso, né? Bem brasileiro. Bem brasileiro. Na época do samba eu canção. nem vejo tanto. Exatamente. Era a época do samba Foi canção. do início do samba canção. Olha, por exemplo, o fim de Vargas é o início do samba canção, você quer dizer a bossa nova, né? Mas enfim, depois do Vargas, aí a gente aproveitou uma aceleração gigantesca, o Brasil se modernizou, teve Juscelino, teve aquela eleição do Jânio, aquilo foi maravilhoso, esse momento da história do Brasil, ele deveria ser muito mais estudado e apresentado. Eu acho que ali foi criado o Brasil moderno, Arthur. A partir dali, embora nós tenhamos passado depois 20 anos de atraso com a ditadura, mas a gente retomou. Eu concordo. Retomou e retomou bem. Mas deixa eu novamente apartar aqui e provocar o Felipe ali, que o Felipe está só pensando aqui, o que eu vou falar aqui, o que o Geraldo está falando, o que eu vou falar aqui. Mas e o Maranhão moderno, quando foi construído, Felipe? O Maranhão moderno ainda não existe. O Maranhão moderno não pode ser colocado na moldura porque a população ainda não foi inserida. Ou seja, você não precisa ir longe, você vai na próxima rua que você entende como é que funciona o Maranhão. Nós temos lá os políticos, nós temos as pessoas que têm dinheiro, na sua grande maioria são pessoas que trabalham, ou seja, nós temos guetos milionários, né? A própria capital mesmo demonstra isso. Então nós ainda não descobrimos o Maranhão, a população ainda não descobriu onde é que está lá aquele negócio de apagar a luz e ligar de novo e dizer assim, ei, nós estamos aqui. Posso estar até equivocado, mas em muitos setores, né, nós continuamos vivendo aquela coisa de prazos. Teve o prazo disso, teve um projeto grande, teve o prazo, é a redenção, né? Ao mesmo tempo que nós temos os políticos que são os heróis, se apresentam como os heróis. Salvadores. E com detalhe, aqui no Maranhão tem uma coisa, não é só a questão dos políticos que querem ficar sendo reeleitos, não, aqui há de eternos. Aqui nós temos político de décadas. Medieval. Carreira. São os duques, os condes, os barões. Mas é bacana, olha só. Eu acho que a gente tem que marcar outra conversa com eles aqui, né, Eu ia Dalva? comentar aqui que havia muito planejado para falar com vocês. A mas gente precisaria entender o olhar de vocês para o futuro. Vamos ter outra oportunidade. Vamos precisar. Eu queria só concluir com uma coisa que o Felipe falou, essa questão dos contrastes aqui no Maranhão, um pouquinho de análise dos números que a gente faz. Então, por exemplo, se você pega os dados do IBGE, o IBGE publicou no passado os dados da economia dos municípios. A região metropolitana de São Luís, ela está entre as 10 de maior densidade econômica do país. Acredita nisso? Quer dizer, aqui, apesar de todas as desigualdades, nós estamos concentrando uma riqueza absurda em relação ao resto do estado. Nós temos hoje aqui 4 dos maiores grupos econômicos do país com sede em São Luís. Equatorial, Mateus, Vale, Alumar. E Alumar. Além da área, o porto que está se tornando um gigante, já chegando a 30 milhões de toneladas esse ano. Então, apesar de tudo isso, a força do capitalismo ele ainda é muito forte, né? E eu tenho um filho que está se formando recentemente, eu não quero te contar essa história aqui, meu filho está se formando em engenharia agora lá no Rio, e evidentemente estuda na universidade pública, ele disse assim, papai, o capitalismo vai acabar.
Eu disse, meu filho, eu espero que acabe depois de você se formar, senão seu pai não vai ter dinheiro para pagar seus estudos. Mas Como é que vai brincadeira, ficar? Dalva. Foi um papo muito bom, né, Dalva? Foi um papo muito enriquecedor, gente. Eu estou super feliz com o que a gente pôde vivenciar aqui hoje e já deixando as portas abertas para falar sobre futuro, né? Perspectiva, tendência. Quem sabe a gente vai lá falar de economia, lá no analista. Vamos uma boa. Tu mesmo tiveste lá outro dia falando. Para falar de ônibus. Só pagando a visita. Retribuindo a Só para visita. dizer que isso é pessimismo, isso que Felipe falou aqui. Eu não concordo com essa história do Maranhão. Está sendo bem estratégico do que ele está falando. Bem, a gente agradece aqui ao nosso convidado, o Geraldo Iesse, o Felipe Klan, 2 homens de descendência eslavas aqui falando do país. Olha só. Bom, a gente fica por aqui, mas antes gostaria de ouvir vocês rapidamente, palavrinhas finais para encerrar o programa. Olha, é um prazer muito grande. Quero lembrar que as palavras do nosso grande amigo Arthur sobre essa questão da greve que aconteceu há um tempo atrás teve uma marca muito forte junto às pessoas que acompanham os analistas. E eu quero lembrar uma coisa, que viver na política, trabalhar na política, analisar a política, tem muitas e muitas etapas, ou seja, tem muitas escalas. Você pode até acreditar que as pessoas um dia vão mudar a história da população, mas você tem que ser muito cético em acreditar, vamos dizer assim, ou estabelecer um prazo para essas pessoas. Não existe isso. Ou seja, nós não somos pessimistas, nós somos basicamente realistas. E é o que nós vemos no Maranhão, é o que vemos no Brasil e vemos no mundo também, junto com a economia. Obrigada. Agradeço imensamente o convite, fico muito feliz. Isso aqui para mim é uma forma de cumprir uma existência profissional dentro da comunicação. E eu termino só com uma citação de um poeta inglês do século XVI, que é William Blake, que dentro de um poema chamado Provérbios do Inferno, ele dizia o seguinte: criar uma florzinha é o labor de séculos. Muito obrigado. Nossa, que poético, melhor forma de terminar o programa, muito obrigada. Então a gente fica por aqui, não é, Arthur? O Negócios na Pauta é um oferecimento da Comar Participações e Investimentos. Todos os nossos programas estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau!